Olá, meus amigos. Flávio Costa mais uma vez aqui com vocês, falando de direito penal, processo penal e criminologia. Meus amigos, hoje rapidamente eu queria trazer um tema para vocês de direito penal e econômico muito interessante e que causa aí grande divergência na nossa doutrina. É importante que vocês tenham noção de que essa divergência existe e que quem queira aprofundar parta para a leitura dos professores que abordam essas questões, como o professor Paulo Bussato, como o professor Eduardo Saad Diniz, dentre outros que trabalham esse tema. Vamos direto ao ponto. No direito brasileiro, pessoa jurídica comete crime? Há a possibilidade de criminalização das condutas das pessoas jurídicas? Vejam bem, a resposta do direto ao ponto é sim. A Constituição da República tem dois dispositivos que geram um verdadeiro mandado de criminalização dessas condutas. Ou seja, a Constituição determina que o legislador infraconstitucional criminalize essas condutas. O primeiro dispositivo é aquele já muito conhecido pela grande maioria dos acadêmicos, que é o 226, parágrafo 3º, que fala dos crimes ambientais. Esse dispositivo ele foi regulamentado pela Lei de Crimes Ambientais e o dispositivo da Constituição tem previsão expressa de possibilidade de criminalização da conduta da pessoa jurídica. O outro dispositivo é o 173, parágrafo 5º, que fala da defesa da concorrência, da economia popular. E lá você tem uma disposição implícita na parte final do parágrafo 5º, que deixa entender, e a doutrina assim se posiciona, que há uma possibilidade ali de responsabilização da pessoa jurídica em atos que gerem violação à economia popular ou aos bens jurídicos envolvidos na defesa da concorrência, etc. Entretanto, a grande questão que se coloca, e é aqui que está o fruto da grande divergência, é: será que a criminalização da pessoa jurídica, será que a possibilidade de criminalizar pessoas jurídicas por seus atos se coaduna ao direito brasileiro, a dogmática penal que é adotada aqui no direito brasileiro? O primeiro grande entrave dessa discussão, e é bom que isso fique bastante claro, é que a criminalização da pessoa jurídica ela vem de um sistema, ela deriva de um sistema anglo-saxão, um sistema de common law, diferente do nosso sistema aqui, que é um sistema romano-germânico. E só aí você já tem, no primeiro ponto, uma certa incompatibilidade, onde o Instituto foi criado, onde o Instituto é muito aplicado, e o nosso ordenamento jurídico. E mais do que isso, a doutrina ela discute muito como ficariam questões dogmáticas, como, por exemplo, da teoria da ação, que fundamenta a tipicidade, por exemplo, como requisito da tipicidade, para como determinar que uma ação é eminentemente da pessoa jurídica e não de uma pessoa física que por ela atua. Como poderíamos tratar questões da culpabilidade, por exemplo, como aferir a maior ou menor reprovabilidade da conduta da pessoa jurídica, independentemente da conduta dos seus administradores. Como fazer essa diferenciação, essa distinção. Outra questão que a doutrina fala bastante sobre é a questão da culpabilidade. É a questão da política criminal ou da política penitenciária, das questões de teoria da pena. Como nós vamos trabalhar a teoria da pena para as pessoas jurídicas? Ora, a pena por excelência aqui no direito brasileiro é a pena privativa de liberdade, a PPL, a famosa PPL. Como que nós vamos trabalhar essa questão da PPL dentro de uma estrutura onde você admite a criminalização da pessoa jurídica? Ora, a pessoa jurídica não pode ser presa. Então você tem uma série de questões que são debatidas pela doutrina, que são interessantes para nós aplicadores do direito nos aprofundarmos nessas questões e começarmos a olhar com um olho um pouco mais crítico essa possibilidade que a Constituição dá, sem que isso se coadune perfeitamente na dogmática penal brasileira. Nós temos uma série de doutrinadores que trabalham isso, alguns até batendo na questão do direito à intervenção mínima, ou o princípio da intervenção mínima,
do direito penal para se colocar as condutas da pessoa jurídica para outro ramo do direito, talvez o direito administrativo sancionador. São questões interessantes que nós temos que olhar com um pouco mais de profundidade dentro da dogmática brasileira. Fato é, bate-bola rápido para finalizar. No direito brasileiro, há possibilidade de responsabilidade criminal da pessoa jurídica, sim. Está fundamentado em 2 dispositivos, basicamente, um expresso e um implicitamente. Expressamente no 226, parágrafo 3º da CF, crimes ambientais, e implicitamente no 173, parágrafo 5º, que fala da ordem econômica. Crimes contra a economia popular, defesa da concorrência, etc. Esses dois dispositivos. Não obstante que, vale observar que ainda é extremamente divergente na doutrina a possibilidade de que essas determinações que a Constituição faz se coadunem perfeitamente dentro da dogmática penal hoje existente. Ok? Fica essa dica para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e espero que tenham gostado.